Mas nesse momento eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 10 até o versículo 12. Nós vamos falar hoje a última bem-aventurança desta série de mensagens sobre as bem-aventuranças do Senhor Jesus. Amém? Vamos falar do versículo 10 ao 12. O tema da mensagem é bem-aventurados que sofrem os injuriados. Amém? Bem-aventurados os que sofrem e os injuriados. Muito bem. Vamos ao texto? Amém? Versículo 10 até o versículo 12. O texto bíblico diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, meu Salvador. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Pela liberdade de estudarmos a tua palavra. Queremos te agradecer. Queremos pedir a tua ajuda, Senhor. Humanamente falando, nós não temos capacitação para entendermos, para tirarmos lições, aplicarmos às nossas vidas a tua palavra. Pedimos neste momento sabedoria do céu. Pedimos que o teu Espírito Santo venha nos trazer luz, venha nos orientar na meditação da tua palavra esta noite, de forma que tanto nós que estamos aqui no templo, Senhor, presencialmente, como aqueles que estão através da internet nos ouvindo em casa, que todos nós possamos ser alcançados e abençoados pela tua palavra, Jesus, e que possamos crescer no conhecimento da tua pessoa bendita. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Já algumas semanas atrás, no mês de janeiro e parte desse mês de fevereiro, nós estamos trabalhando esse tema tão importante que é a bem-aventurança, os bem-aventurados que aparecem no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que é o principal sermão de todo o Evangelho. Todo o Evangelho, inclusive, tem a sua base neste sermão do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Tudo que Paulo ensina nas suas cartas, o que os apóstolos trabalham nos seus ensinamentos, nas cartas universais, estão baseados no Evangelho, nesses capítulos 5, 6 e 7, que é a base do Evangelho, que é o sermão da montanha do nosso Senhor Jesus Cristo. A melhor pregação, o melhor sermão já pregado em todos os tempos. E nós estamos trabalhando esses textos e com a ajuda dos apóstolos e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, amém? Nós tirarmos lições preciosas, entendermos essas bem-aventuranças e colocarmos em prática. Esse é o nosso grande alvo. Mas eu gostaria de introduzir este sermão, como sempre fazemos, fazendo algumas perguntas, trabalhando o tema com vocês. A maioria de nós, presentes aqui esta noite, nós vamos levar uma vida absolutamente normal e comum nos próximos anos de nossas vidas. O que é que significa isso, pastor? Uma vida normal, comum? Irmos ao mercado,
vermos os nossos filhos crescerem, vermos as notícias na internet, irmos a ocasiões, a eventos ocasionais, vir à igreja semanalmente, uma ou duas vezes, ou mais, para algum outro evento, reunião, ficarmos chateados com a falta de sorte de alguns irmãos que foram demitidos de seus trabalhos, de seus empregos. Muitos estão regressando de férias, outros estão saindo de férias, agora por ocasião deste período denominado de carnaval, que começa agora nesse final de semana, não é verdade? Enfim, viver uma vida normal é usufruir dos processos naturalmente que vão acontecendo no nosso dia a dia. É possível que alguns aproveitem esses dias para irem à praia, para irem ao shopping, para visitar parentes, ou mesmo para ficar em casa, ler um bom livro, ler a Bíblia, desenvolver um estudo. Isso é viver uma vida normal e comum. Comprar um imóvel, comprar um carro, né? Sermos abençoados por Deus nestas compras, amém? Uma vida comum, como qualquer pessoa que vive debaixo deste céu. Festas de aniversários, casamentos, vermos algum filme, né? Alguma série, que algumas pessoas gostam de ver séries, não é? Percebermos as tragédias como a que ocorreu na semana passada na cidade de Petrópolis. É uma vida normal, você perceber essas circunstâncias, essas tragédias. Estamos vivendo a iminência de um conflito na Europa, já houve um passo gigantesco para que esse conflito ocorra, com o ataque da Rússia à Ucrânia. Então o mundo está alarmado, há uma expectativa de dificuldades econômicas, enfim, financeiras, processos de morte, como já aconteceram. Então, viver uma vida normal não é viver essa vida na expectativa de coisas boas, de coisas ruins, de dificuldades que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Como pessoas simples, com certeza você nunca será capa de uma revista. Alguém aqui tem esse tipo de expectativa? Um dia você capa de uma revista. Eu não tenho essa expectativa, irmãos, porque a minha vida simples e normal jamais me levará a sair em alguma capa de revista, a não ser que eu cometa um crime extravagante, ou que eu morra de um acidente extraordinário, e aí pode ser que eu venha aparecer em alguma capa de revista ou jornal. Mas se isso não ocorrer, irmãos, eu vou continuar vivendo a minha vida normalmente, sem aparecer, serei mais um desconhecido no meio da multidão. Mas a questão aqui, biblicamente falando, não é esta. Por quê, pastor? Porque o Evangelho, ele nos desafia para uma vida acima da média. E o que eu estou falando aqui, esses acontecimentos todos, esse processo normal e natural, são processos que geralmente desencadeiam-se naturalmente na vida mediana de todos nós. Vivemos uma vida mediana, né? Agora, o Evangelho nos desafia a sairmos desta vida mediana ou medíocre. A pergunta é a seguinte: será que nascemos e vivemos para sermos mais um no meio da multidão? Será que o meu papel como pastor é de resolver esses problemas com campanhas de orações para Deus abençoar você, prosperá-lo em tudo que você quiser, orar pelo seu carro, abençoar as chaves da sua nova casa?
Será que esse é o meu papel? Ajudar você a resolver os seus problemas, ajudar você a apagar os seus incêndios? O que é a vida? O que estamos fazendo dela? O que é viver? Todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer. A diferença é como vamos morrer, a forma como vamos morrer. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tem como alvo transformar a vida de pessoas como você, como eu, em uma dimensão um pouco mais alta, em uma dimensão um pouco mais nobre. Sairmos dessa mediocridade que vivemos. O Evangelho nos desafia a isto, nos tira dessa vida normal e quer nos levar a sermos pessoas especiais. O Evangelho veio ao homem para anunciar que Deus quer dar propósito à nossa vida, que nós não precisamos morrer de forma medíocre, pequena, que por mais comum que sejam as nossas vidas, elas não precisam ser ordinárias. Estão me entendendo? Estão comigo? Depois de estudarmos juntos as bem-aventuranças, nós estamos terminando hoje esta série de mensagens com os versículos 10 e 12. Neste texto, Jesus está nos mostrando, ou melhor, termina essas bem-aventuranças, nos mostrando como a nossa vida pode ser mais excelente, como a nossa vida pode ser mais, por mais normal que seja, pode ser mais excelente. E é exatamente esse sentido que Jesus queria dar às nossas vidas, quando Ele disse: bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está registrado aí no versículo 11 e 12, o texto que nós lemos. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O nosso desafio esta noite, meus irmãos, é percebermos esta dimensão maior que Jesus quer nos dar. É descobrirmos essa dimensão maior que dará propósito às nossas vidas. Se você deseja valorizar a sua vida, se você não deseja desperdiçar a sua vida, eu vou lhe dar algumas dicas preciosas, bíblicas aqui esta noite, e eu quero que você esteja com a sua atenção voltada para o que eu estou falando. Se você deseja valorizar a sua vida e não desperdiçá-la, preste atenção nessa primeira dica: abrace uma causa. Enquanto nós não abraçamos uma causa, nós vivemos uma vida sem propósito, uma vida mediana, medíocre. O que Jesus está querendo dizer aqui é para que eu e você, se quisermos sair desta vida medíocre, desta vida normal, simples, que não vai nos levar a lugar nenhum, é que eu e você abracemos uma causa. O texto diz que são perseguidos por causa da justiça. A dica é: abrace uma causa, ainda que vocês sejam bem-aventurados, quando por minha causa você está sendo perseguido. Em outras palavras, se você quer dar uma dimensão maior à sua existência, abrace uma causa. E o que ele está falando aqui é: abrace a minha causa, a causa de Cristo,
que é a causa da justiça. Quando eu abraço a causa de Cristo, eu estou abraçando a causa da justiça. O desafio que o Evangelho nos mostra, o que o Senhor Jesus está querendo nos levar a entender, é que nós precisamos deixar esta vida medíocre e enriquecer a nossa vida, enobrecer a nossa vida, abraçando a melhor causa de todas as causas que nós conhecemos, a melhor causa de todos os tempos. E qual é esta causa? A causa da justiça de Deus. E esta causa é a causa de Jesus. Aleluia! A proposta do Evangelho é que você abrace uma causa, a causa de Cristo. E nisto está a beleza do Evangelho. E nisto está a beleza da pregação cristã. Nós não nos convertemos apenas mentalmente, irmãos. O cristianismo não me convoca a uma conversão apenas dos meus valores éticos, mas o cristianismo me convoca a uma conversão de propósitos. O Evangelho nos convoca a que nós coloquemos também, não apenas a nossa mente, não apenas os nossos valores, mas também os nossos propósitos, que os nossos propósitos sejam propósitos da causa de Cristo. O Evangelho me convoca a abraçar uma causa, a abraçar um propósito. E o propósito sugerido aqui no texto é de sermos pregadores, pregoeiros da justiça, advogados da causa de Cristo. É preciso abraçar uma causa tão boa, é preciso abraçar uma causa tão justa, que nem mesmo a nossa vida seja comparada a ela, de tão preciosa que ela é. E esta causa é a causa de Jesus. Você sabe qual é o mal dessa nossa geração, ou dessa nova geração? É que ela é uma geração que acostumou-se com a realidade. Uma geração que não tem uma causa para lutar. Não leem, não falam, não lutam, não têm ideais pessoais, políticos, e muito menos espirituais. Eu queria fazer uma pergunta para você esta noite, aqui agora. Quais são os seus ideais espirituais? Quais são os seus ideais espirituais? Você que está nos vendo agora através da internet, pense um pouquinho. Quais são os meus sonhos? Eu tenho um ideal espiritual? Eu tenho um propósito, um objetivo? Ou eu vou vivendo, deixando a vida me levar, me empurrar? Isto é viver uma vida medíocre, segundo o que o texto está nos informando, o que Jesus quer nos ensinar. Eu vou sendo conduzido, eu vou sendo levado. E eu vou vivendo os sabores e os dissabores da vida, até o dia em que eu morra, que eu deixe de existir. Mas e aí? Eu nasci para isso? Eu não sou um vegetal, eu sou um ser humano. Eu não sou um animal. Eu sou um ser humano. Há uma dignidade diferente entre o homem e plantas. Há uma dignidade diferente entre o ser humano e um animal. São dignidades diferentes. Eu chego à conclusão que nós somos uma geração, ou nós estamos vivendo o tempo de uma geração órfã de sonhos. Não temos uma causa que queiramos morrer por ela. Você tem uma causa que você ama, que você deseja, a ponto de que necessário que você morra por ela? Mas o que nós vemos, ao contrário, é uma geração indiferente, uma geração sem causa, um mundo sem ideais, um mundo sem causas.
E isto, meus irmãos, nos leva a uma roda viva. E os problemas se avolumam. Corre-se para pagar contas, corre-se para o supermercado, e aí vem o estresse do dia a dia. E por causa disso somos uma geração que mais tomamos antidepressivos. Nunca se ingeriu tanto antidepressivos como nos nossos dias, as nossas gerações. Só para que você tenha uma ideia, outro dia em uma reunião de jovens, em uma festa de 15 anos, alguém perguntou, devia ter uns 15, 20 jovens, quantos aqui estão lendo a Bíblia? E entre um grupo de mais de 20 jovens, uma jovem disse, eu estou lendo. E aí você chega a uma conclusão que esse grupo de jovens não entendeu ainda a causa do Evangelho. O que é a causa do Evangelho? O que é o Evangelho? Amados, é preciso que olhemos para trás para encontrarmos referências, como Paulo, que abraçou a causa de Cristo e por ela consumiu-se. Quando Paulo está com planos de voltar a Jerusalém, depois de suas 2 viagens missionárias, começa a correr um bochicho, umas notícias de que Paulo vai ser preso, de que ele vai padecer e morrer por essa causa, a causa de Jesus. E aí Paulo é advertido que os judeus querem matá-lo. Mas ele está tão obcecado por esta causa de Cristo, que no capítulo 20, 22 e 24 de Atos dos Apóstolos, a sua determinação é impressionante. Ouça o que ele está dizendo aqui, jovens. Eu não tenho minha vida por preciosa. Olha o que ele está dizendo. Vamos ler o texto. Atos 21, a partir do verso 8 até o versículo 13. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois que passamos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é o meu desafio esta noite? Qual é o seu desafio esta noite, você que está em casa? Ver uma série dos streamers que nós temos? Qual é o seu desafio? Eu estou falando de desafio sério, de desafio que venha mudar e transformar a sua vida. Você tem um? Pois eu quero lhe apresentar um esta noite. O desafio do Evangelho, o desafio da causa de Cristo. O desafio esta noite é abraçar uma causa que eu e você ame. O Espírito Santo, meus amados, ele não quer que nós nos convertamos a Cristo apenas para que nos convertamos à sua causa. O Evangelho não precisa de espectadores. O Evangelho precisa hoje de homens e mulheres que abracem esta causa e façam dela a sua bandeira e estejam dispostos a morrerem por ela, se possível, se necessário for. Você sabe que a grandeza de um homem é determinada pelas causas que ele defende? A grandeza de um homem, de uma mulher, está determinada pelo preço que ele está disposto a pagar, pela causa que defende. Qual o preço que você está disposto a pagar pelo seu ideal? O seu ideal espiritual.
Será que os temos? Ou será que os nossos ideais são todos eles terrenos, profissionais? Emocionais? Me apaixonar por alguém, me casar, gerar filhos. É um bom plano, um bom sonho, mas é só isso. Isso não faz de você um excelência. Ter um bom emprego, trabalhar o dia inteiro, chegar em casa cansado, dormir, comer, namorar, pagar contas, ir ao shopping, voltar, é isso, é nisto que consiste a minha e a sua vida. Jesus está dizendo, não, não e não, isso é viver uma vida medíocre, rasteira. Deus tem algo superior, algo melhor e maior, aleluia. E é este o desafio do Evangelho para mim e para você. A grandeza de um homem não está em sua conta bancária. A grandeza de um homem, de uma mulher, não pode estar na roupa que ele veste. A nossa grandeza não pode estar nos títulos que temos, agarrado nas paredes de nossa casa ou de nosso escritório, na quantidade de amigos que a gente consegue amealhar no decorrer da nossa vida. Não, mas a grandeza de um homem, de uma mulher, de uma sociedade, está nas causas que eles defendem e no preço que estão dispostos a pagar por ela. Todos nós somos iguais. A única coisa que nos diferencia é a causa que defendemos. Olhando no meio da multidão, somos todos iguais. Mas o que nos diferencia é, eu tenho uma causa. E a minha causa não é política. A minha bandeira não é vermelha. Não é preta, nem amarela, nem verde. A minha bandeira é salpicada pelo sangue do Cordeiro. Eu já decidi, meus irmãos. Eu não ando atrás de defesas de ideologias e nem de partidos políticos. Eu já tenho uma causa, e a minha causa é a causa do Senhor Jesus Cristo. E é este o desafio esta noite para mim e para você. É de deixarmos de lutar por causas terrenas e humanas que não vão nos levar a lugar nenhum e começarmos a entender e a buscar e a lutar pela melhor causa de todas, a causa do Evangelho. Todos juntos, podemos dizer que uns são desprezíveis e outros com uma vida bela. Mas qual é a causa que se defende? Coloque-se de um lado Hitler e de outro lado Martin Luther King. Você diz, e olha, são dois seres humanos, um americano e o outro alemão. Mas o que diferencia esses dois homens aqui não é uma farda, não é a cor da pele, não é o dinheiro ou o poder que um deles tenha. O que diferencia aqui é a causa que esses homens estão lutando. Hitler lutava por uma causa de dominação, da supremacia branca, ariana, que levou milhares e milhares de pessoas à morte, à destruição, ao cancelamento. Em contrapartida, Martin Luther King tinha uma outra causa. A causa dele era a causa da vida, era a defesa da vida, da igualdade humana. Uma causa muito mais excelente. Qual é a causa que você defende? A diferença é a causa que lutamos. Jesus disse, bem-aventurado são aqueles que abraçam uma causa e não contam gozar suas vidas. Estão imbuídos na defesa desta causa. O convite esta noite é: saia desta roda viva em que você vive. Deus quer que você tenha um ideal. O ideal que o Evangelho nos oferece
é a causa do nosso Senhor Jesus. A segunda dica que eu quero lhe passar esta noite é que se você quer viver na dimensão da excelência, que é deixar essa vida mediana, medíocre para trás e abraçar a causa do Senhor e viver uma vida de excelência, e não nessa vida da dimensão comum, viva na dimensão do eterno. O Evangelho está nos chamando para nós deixarmos essa vida mediana, terrena, e começarmos a viver a dimensão de Deus, do eterno. O texto diz, na tradução do hebraico para o português: sigam em marcha os perseguidos, porque vocês vão receber um galardão nos céus. Sigam em marcha, vocês irão receber o reino dos céus. O que ele está querendo dizer aqui? Vivam na dimensão do eterno. Mas queremos viver na dimensão do eterno? Ou queremos viver na dimensão do aqui e agora? A gente diz, eu não vou sacrificar o meu agora por um galardão no futuro, no céu. Você está disposto a sacrificar o seu agora por um galardão na eternidade? É uma pergunta que eu preciso fazer, o Evangelho me faz. Talvez esta noite o Espírito Santo trouxe você aqui para que a gente abra o entendimento, para entender o que é abraçar o Evangelho. Não é frequentar uma igreja às quintas-feiras e aos domingos. Não é ser um religioso, porque isso faz parte da mediocridade, da vida mediana. O Evangelho está nos chamando para algo superior. Eu conheço mães que não sacrificam o seu agora, nem pelos seus filhos, quanto mais pela eternidade. Você conhece mães assim? Não olha para o lado, fica olhando para mim. O que ele está querendo dizer aqui é que não olhe para o imediato. Não façamos as coisas olhando para o resultado de agora, do amanhã, do aqui e agora. Vamos fazer a coisa, vamos trabalhar as nossas vidas olhando para o propósito último. E qual é o propósito último? O propósito último é que eu sou convidado para morar, para viver uma eternidade com Deus, e só chegarei a viver, a alcançar essa eternidade se eu prestar atenção no que eu estou fazendo aqui no meu dia a dia, na maneira como eu falo, na maneira como eu trato as pessoas, na maneira como eu vivo a minha vida comum. Porque se eu viver a minha vida comum, esperando o resultado do aqui e agora, para amanhã, para depois, seremos mais um medíocre na face da terra. Mas Jesus está dizendo, levanta os olhos, olha para frente. Bem-aventurados os perseguidos, os que têm uma causa, e por esta causa são perseguidos. Bem-aventurados, vocês receberão o céu, aleluia. Está começando a entender aonde o texto está querendo nos levar. Jesus disse, em marcha, os que têm um propósito último na vida. Qual é o seu propósito último? Alcançar a compra de uma casa, de um apartamento na praia, ou em qualquer lugar, ou em um lugar que você goste. Este é o seu propósito último. Irmãos, o meu propósito último é ser arrebatado. Eu quero ser arrebatado. Eu quero morar com Jesus nos céus. Ele me prometeu que Ele está fazendo uma morada para mim. O meu propósito último é chegar lá e tomar posse dessa morada. Agora, para isso acontecer, eu preciso viver e colocar os meus valores, a minha vida em um patamar tal que tudo que eu faça, os resultados não sejam para o aqui e agora. O resultado é para o eterno. Eu estou trabalhando para o amanhã. O problema é que queremos a gratificação agora. O problema é que nós queremos o prazer primeiro. Nós queremos o atalho. Nós queremos que for mais rápido. Por isso que a sua vida é isso. Por
Por isso que as nossas vidas é assim. Pagar contas, correr para aqui, para lá. Não há ideal a conquistar. Por isso que estamos morrendo na depressão, porque a nossa vida é monótona, não tem objetivo, é uma roda viva, um cotidiano cansativo. Vir à igreja, voltar para casa, aguentar marido, aguentar mulher, trabalho, sabe, isso é desgastante demais, e as pessoas estão depressivas, estão perdendo o sentido da vida, não querem mais viver. O índice de suicídio aumenta entre jovens e adolescentes. E o que é isso? Falta de causa, falta de objetivo. O Evangelho está te desafiando a abraçar esta causa. Esta causa vai levar você a viver uma vida diferente, uma vida ímpar. Todo dia você vai estar sendo desafiado pelo Evangelho a ser uma criatura melhor, mais condescendente, mais amorosa, mais cheia de Deus, com o alvo de ganhar almas para Jesus todos os dias. Você vai ter alvo todo dia. Você vai sair da monotonia. Mas quando a gente não tem causa, a gente é assim. E você já notou que todas as vezes na Bíblia Sagrada que alguém perde o objetivo de vida, o pecado o agarra? Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi pego pelo pecado num desses momentos da vida em que ele perdeu a razão. Ele desceu, se tornou um mediano, um medíocre. E para a guerra, voltar para a guerra, perdeu o objetivo de vida. E quando a gente perde o objetivo de vida, a gente não cuida de santidade, a gente não cuida de honestidade, a gente não cuida de fidelidade, a gente não cuida dessas coisas. Por quê? Porque eu não tenho objetivo. E aí, quando vivemos esse tipo de situação, e o inimigo percebe, ele logo aparece com uma porta para você entrar para o pecado. Irmãos, eu amo minha esposa e procuro ser um marido que ela desejou e sonhou e ora. Mas eu tenho certeza absoluta que eu só consigo fazer isso por causa de Jesus. Se Jesus sair da minha vida, eu me torno um bandido, um salafrário, um cafajeste. Mas porque eu tenho Jesus, e porque eu amo a sua causa, os meus valores mudam, os meus anseios são diferentes, os meus pensamentos são diferentes, e eu olho como desafio todo dia, eu estou sendo desafiado. É esse tipo de entendimento que a Bíblia quer que nós tenhamos, que nós todos tenhamos. Não temos um ideal a conquistar? Temos. Qual é o seu ideal de santidade? De separação para Deus? Vamos ver Moisés. Vamos trabalhar um pouco esse personagem, Moisés. O escritor aos Hebreus fala de Moisés no capítulo 11, versículo 24 ao 27. Veja este homem, Moisés, analisado, trabalhado pelo escritor aos Hebreus, Novo Testamento, 11, 24 ao 27. Diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha, ser filho da filha do Faraó e continuar assim era ser medíocre, não era ser nobre. Mas como ele tinha um anseio maior, como ele tinha um propósito maior, ele então acredita na manifestação de Deus na sua vida e se entrega totalmente nas mãos de um Deus que o usa de uma maneira poderosa como um libertador de uma nação. Pela fé, Moisés, já adulto, recusa ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Ele não está vendo o resultado no aqui e agora, ele está olhando para frente, o negócio dele é o futuro, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo.
por amor de Cristo, considerou a desonra, a riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por amor de Cristo, considerou a desonra da riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ele estava olhando para frente e ele entendeu que o que tinha lá na frente era muito superior ao que o Egito lhe oferecia. E aí o texto termina: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Você está começando a entender onde a gente quer chegar essa noite? Nós precisamos de homens e mulheres que saibam que vão se encontrar com Deus. Nós vamos nos encontrar com Deus. Por que devo abraçar a causa de Cristo, pastor? Porque não vivo a dimensão do aqui. Porque não vivo a dimensão do agora, mas vivo a dimensão do eterno. Porque estou olhando, estou de olho no galardão que eu vou receber de Deus, a coroa. E por causa desse vislumbre, por causa daquilo que está sendo prometido, o céu para os que são perseguidos por causa da causa, então o meu olhar não está aqui, o meu olhar está lá. Escute, meu irmão, Deus vai recompensar você sim. Nós seremos recompensados, receberemos das mãos dele a coroa da justiça. Isso é o que diz a Bíblia. Paulo, quando escreve a Timóteo, sua segunda carta, capítulo 4, versículos de 6 a 8, o texto diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amam a sua vinda. Aleluia! Isso aqui é promessa. Haverá recompensa, sim. Por isso vale a pena, aleluia. Vale a pena abrir mão e não olhar para esses processos humanos pequenos e mesquinhos, porque eles acabam aqui conosco, mas nós temos uma eternidade. A nossa eternidade não é no inferno, a nossa eternidade é com Cristo, e lá quando chegarmos, Ele vai nos coroar e vai nos recompensar, porque olhamos para o futuro. Terceira dica que eu quero te dar antes de terminar. Se você quiser sair do nível medíocre da sua vida, viva de tal maneira que você não agrade todo mundo. Você está entendendo? Gente medíocre vive trabalhando para agradar todo mundo. Gente que tem valores eternos. Ele não está se preocupando em agradar todo mundo, ele está preocupado em agradar a Deus. E quando eu estou preocupado em agradar a Deus, irmãos, eu não fico preocupado se eu estou agradando A ou B. Eu sei em que tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso. Esta fé em Deus me coloca em um patamar que a minha preocupação em relação ao que os outros estão pensando de mim não tem valor. Jesus disse que a vida do cristão vai causar comoção. A nossa vida, quando nós vivemos a vida cristã, biblicamente falando, causa comoção. Alguém vai me odiar, irmãos. Alguém vai ficar irado comigo. Ele diz que alguns vão se levantar contra você, alguns vão injuriá-lo, alguns vão persegui-lo.
outros vão mentir contra você e vão querer lhe matar. Por quê? Porque o seu estilo de vida não agrada a todo mundo. Alguma coisa desagrada. E hoje, não precisa muito, basta você se identificar como crente em Jesus Cristo para já causar olhares de desprezo. Mas eu não estou preocupado se as pessoas vão me desprezar porque eu disse que era de Jesus. Inclusive, se me jogarem pedra ou falarem mal de mim, eu me sentirei como se sentiam os discípulos quando perseguidos. Como é que eles se sentiam? Ganhavam pedradas, tijoladas, apanhavam e se sentiam honrados. Eu estou honrado em poder estar sofrendo por causa do meu Senhor. Que cabeça é essa? É uma cabeça diferente dessa cabeça medíocre que domina a nossa sociedade. Onde as mídias trabalham para que nós agrademos, temos que agradar todo mundo, eu tenho que estar de bem com todo mundo, eu tenho que fazer o que todo mundo gosta, porque senão eu serei cancelado, senão não terei os views necessários. Irmãos, eu estou preocupado com os views do céu, eu quero saber se lá do céu, aleluia, tem views a meu respeito, se Deus está provando o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Mas a sociedade que nós vemos não é exatamente essa, onde a gente fica querendo o positivo de todo mundo. Quantos views por esta ação? É uma preocupação, irmãos, esse cristianismo que se vive hoje. É um cristianismo sem dente. Um cristianismo sem garras, que agarra todo mundo. Poucos se sentem importunados com a nossa mensagem. Por quê? Porque ela é de prosperidade, paz. Só isso, é o que se prega nos púlpitos hoje e nas televisões. Não tem uma mensagem de enriquecimento espiritual, uma mensagem de compromisso com Deus, onde eu tenho um preço a pagar, aonde você precisa ter a causa, lutar pela causa de Cristo. Não, essas mensagens, inclusive, a igreja não gosta muito. Poxa, pastor, podia ter pregado essa mensagem. Essa é uma mensagem de bem-aventurado, esse negócio de sofrer. Eu tenho conta para pagar, pastor, eu quero que você ore para Deus me enriquecer, para Deus me abençoar. Irmãos, essa é a cabeça da galera. Só que, segundo Jesus, essa vidinha, essa carreira que estão correndo, é uma carreira medíocre, pequena. E como eu vim aqui com um objetivo, eu vim pastorear essa igreja com um objetivo, e quem me deu esse objetivo? Um deles foi o pastor Paulo, mas os outros foram o Senhor Jesus. Ari, você tem que chegar em Campo Grande e dizer para aquela igreja que eu os amo e que eu quero levá-los para o céu, e que eles precisam ter um propósito, que eles precisam ter uma causa pela qual lutem, e que elas não entrem, não briguem por causas humanas, morram por uma causa que é o ideal daquele que serve a Jesus. E é isso que eu estou tentando fazer. Com certeza você não vai ouvir muitas mensagens da minha boca de prosperidade. Não que eu não creia na prosperidade, eu creio. Mas eu creio também que a prosperidade acompanha aqueles que são fiéis. Que a prosperidade acompanha aqueles que têm compromisso com Deus. Por isso eu vou pregar compromisso, por isso eu vou pregar fidelidade, porque a bênção, o resultado, a mão de Deus sobre a nossa vida não virá depois que eu colocar dinheiro no envelope. Essa bênção virá porque eu escolhi Deus, porque eu quero perto de mim, porque eu quero ser fiel a Ele. E aí, quando eu me converto ao Senhor, aleluia, a felicidade pousa no meu ombro, aleluia. E eu não preciso mais correr atrás de nada, porque eu já encontrei a felicidade, e a felicidade tem nome na Bíblia, o nome dela é Jesus, aleluia. Irmãos, quem agrada a todo mundo é porque não tem firmeza no que crê. Minha mensagem
não transtornou, não irritou ninguém. A gente tem que pregar uma mensagem que transtorne. Eu me lembro do evangelho quando chegou na cidade de Éfeso. Foi um transtorno, foi um incômodo. Chegaram os perturbadores. Os que perturbam. Perturbam quem? Perturbam o quê? O poder do diabo, do inferno, das trevas? Pois nós fomos colocados neste mundo como luz. Nós fomos colocados neste mundo como sal da terra. E sal incomoda, porque sal não deixa apodrecer, sal não deixa estragar. Ele luta contra a putrefação. A luz guerreia contra as trevas o tempo todo. Nós somos luz. Aonde a gente chega tem que constranger, tem que comover. Se a nossa vida não constrange nem comove ninguém, irmãos, o que evangelho é esse que estamos vivendo, que estamos pregando? Pô, pastor, o senhor veio hoje para brigar com a gente? Não, irmãos, eu não estou brigando com você. Não me interprete mal. A ideia não é essa. A ideia é que a gente tenha consciência de quem somos e para onde estamos caminhando. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora, legal. Será que existe uma roda onde você é malquisto? É. Tem um grupo que quando você chega, ele esvazia, ele vai embora? Ou você é daquele tipo de gente que todo lugar que chega é bem recebido, é abraçado? Não tem ninguém que olha para você assim com o olho torto, assim, meio esse cara veio fazer aqui hoje. Não tem ninguém, não. É sempre risos, alegrias, felicidade. Irmãos, eu fico preocupado com isso, sabe, irmãos? Porque olha o que Jesus está dizendo. Será que existe um grupo onde você é mal querido? Porque você é de Cristo? Por que não gosta de você? Não, porque eu disse que era crente. Alegrai-vos, alegrai-vos. Você está entendendo a coisa? Porque luz não se dá com trevas. Sal não se dá com putrefação. O sal impede a putrefação. E quem é podre não gosta de sal. Me responda. Os torpes gostam de você? Quem são os torpes? Aqueles que falam palavrões, que são desonestos, que enganam suas esposas, seus maridos, são bandidos. Essa turma gosta de você? Os ímpios gostam da sua postura. Os mercantilistas, os calhordas te acham um cara legal? Ló também vivia numa boa. Aquela turma cafajeste gosta de você, brinca com você, faz piadinha com você. Se faz, irmão, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Sabe, irmãos, há uma série de ditados populares que podem exemplificar o que eu estou dizendo aqui agora. Aves da mesma plumagem voam juntas. Você entendeu? Você é ave de que plumagem? O que você está fazendo no meio desses urubus? O que você anda fazendo com essa turma? Você vive no meio de pardal, que é a ave mais popular, mais vagal que existe. Curió não anda no meio de pardal. Me dá nome de ave aí que eu sou meio... Tizil. Essas aves têm plumagem, têm espécie, elas não se misturam. Interessante. Olha o outro ditado: dize-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Você é farinha do mesmo saco? É tudo farinha do mesmo saco. A pessoa diz assim, né? A minha mãe sempre me diz assim: cuidado, quem se mistura com porco.
Farelo come. Quem são os que te jogam pedra? Hã? Quem são os que te injuriam? Quem são? Dessa turma aqui eu quero ganhar pedrada. Essa turma que eu acabei de falar, eu quero ganhar pedrada. Eu não quero que sejam meus amiguinhos, não. Eu não quero receber elogio dessa turma, não, meu irmão. Não quero receber tapinha nas costas dos calhordas, não, dos canalhas, não. Eu não quero fazer parte dessa roda. Eu prefiro que eles me xinguem. Porque se eles me xingarem, significa que eu estou causando algum efeito, que a minha presença, o sal está incomodando, a luz está empurrando as trevas. Eu começo a terminar porque o relógio diz que eu tenho que parar. Dica. Você quer uma dica para sair da mediocridade? Viva de tal maneira que a única maneira de lhe alcançarem é mentindo, caluniando você. Se você quiser ter uma vida nobre, você não precisa ter o seu nome na revista. Não nas revistas aí, irmãos, que a revista que eu tenho aqui são Caras, ainda existe? Time, Veja ainda tem, Isto É. Basta que você viva de tal maneira que a única forma das pessoas lhe alcançarem é falando mentira. Não tem nada para falar de você, aí tem que inventar. Lembra de Daniel? Não tinha nada para falar contra o Daniel. O Daniel era um indivíduo que estava na presença do Senhor. Era um administrador, um funcionário público do Império Babilônico, mas da primeira linha. Para prendê-lo e condená-lo à morte, tiveram que inventar uma história, uma mentira. Como foi que prenderam Jesus? Tiveram que inventar uma calúnia para poder prender Jesus e matá-lo. Porque fizeram levantamento, não tinha nada contra ele. Nem os demônios podiam acusá-lo de nada. Irmãos, devemos viver uma vida tão íntegra que a única maneira de sermos alcançados pelas pedradas é quando eles nos caluniarem. E aí, quando caluniarem, você está tranquilo, porque às vezes é calúnia. Isso não é verdade, isso é mentira. Pode pesquisar, é mentira, é calúnia. Jesus disse: continue em marcha. Quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, quando quiserem alcançar vocês com esse tipo de coisa. Daniel capítulo 6, versículo 1, só colaborando com exemplos assim: colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar conta a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Olha a capacidade de Daniel e dos seus amigos. Estrangeiros, mas que estavam num poder diante do imperador, com domínio total sobre todos eles. Responsabilidade. Mas gente de Deus. E gente de Deus, irmãos, é verdadeiro, é honesto, a toda prova. Porque ele não está fazendo nada por aqui e agora. O negócio dele é a promessa lá na frente. O negócio dele não é promoção, o negócio dele, eu quero chegar lá. O meu alvo é receber a coroa das mãos do meu Senhor. Só que por causa desse alvo que é tão maravilhoso, e ele começa a trazer a sua vida para um patamar de excelência tão tremendo, que as pessoas começam a perceber, naturalmente, como o alvo dele é eterno, o patamar dele sobe, e ele começa a ser visto, admirado e amado por muitos, mas odiado por uma outra quantidade enorme de pessoas. É porque
acontecia com Daniel, é o que acontecia com os grandes administradores na Bíblia, os verdadeiros, os honestos, os fiéis. Em quinto lugar, e eu vou terminar. Viva de uma maneira que sua memória seja um referencial. Você quer sair da mediocridade? Desse patamar mediano que vivemos? Viva de uma maneira que a sua memória seja uma referência. As pessoas vão olhar para trás e vão se lembrar. Vocês se lembram de fulano de tal? Só de me lembrar agora me emociona. Que mulher, que homem santo. Outro dia agora, semana passada, estava conversando com o pastor Rômulo, domingo à noite, fui pregar na igreja de Jacarepaguá à noite, e aí nos encontramos numa pizzaria com o Paulo César do Logos, e a gente estava conversando sobre gente fiel, e aí nos veio o pastor Shed. É isso mesmo? Sabe quem é? Oi? Isso. Russell Shedd, muito obrigado. E aí o Paulo César falou assim, um homem santo. Aí nós nos lembramos de uma pergunta que fizeram para a filha dele, para a filha do Russell Shedd. O seu pai peca? E ela disse assim, eu sei que ele é pecador, mas eu nunca o vi pecar. Você está entendendo a gravidade dessa declaração? Eu sei que ele é pecador, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores, mas eu nunca o vi pecar. Que patamar é esse, irmãos? Uma vida de excelência, que fere as hordas do diabo, do pecado e da maldição, mas engrandece as hordas de Deus, celestiais, angelicais, da luz. Viva de uma maneira que sua memória seja uma referência. Se você quiser viver uma vida excelente, viva no calcanhar de profetas. Jeremias, que sofreu por recusar-se a dizer só coisas boas para o rei. Assim como Paulo, Daniel, Jeremias, são referências para nós, que as nossas vidas sejam referências para os nossos filhos, referência para o nosso cônjuge, referência para a sua esposa, que a sua esposa possa admirar você e ver em você um homem de Deus. Você é casada com quem? Eu sou casado com fulano de tal, é o homem de Deus, o marido maravilhoso que Deus colocou. Mas eu ouço de algumas assim, é um traste, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu me casei com aquele miserável. Viva com excelência, num patamar tão especial, que os seus filhos olhem para você, mãe, e digam, uma mulher de Deus, é uma pecadora, mas eu nunca a vi pecar. Eu sei que ele é um pecador, mas eu nunca o vi pecar. É esse desafio do Evangelho para mim e para você. Que nós sejamos referenciais uns para os outros. Jesus disse, regozijai-vos e alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Vocês serão continuadores. Vocês serão da mesma estirpe, da mesma categoria, vão fazer parte do mesmo naipe, do mesmo rol, da mesma família de Deus. Responda-me, nós honramos os profetas com esse cristianismo que vivemos hoje? Não responda para mim, responda para você aí, para Deus. Nós honramos os profetas com o cristianismo que vivemos hoje no Brasil? Sim ou não? Se a trilha de profetas que deixaram suas marcas, ainda que com sangue, foram fiéis aos seus ideais, foram fiéis aos ideais de Cristo, siga essa trilha,
Regozije-se porque você abraçou a melhor causa, a causa digna de se morrer por ela. Sintam-se felizes, disse o Senhor Jesus. Irmãos, nossas vidas precisam ter um sentido. Você precisa ter um ideal maior que você, um ideal que mova você a lutar, aleluia, a suar a camisa por esse evangelho. Eu quero terminar assim como comecei, lendo um texto. O texto de Mateus, capítulo 5, versículo 10 e 12, mas eu vou ler na versão da Bíblia. Que Bíblia, Jesus? Me fugiu o nome da Bíblia agora, mas eu vou lembrar. O texto diz assim: felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois o reino dos céus é deles. Quando vocês forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores, ótimo. Fiquem contentes com isso. Fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá em cima no céu. E lembrem-se, os profetas antigos também foram perseguidos por vocês. Bíblia viva. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração a Deus. E eu quero que você ore comigo, para que o Senhor nos ajude, para que o Evangelho seja dignificado através das nossas vidas. Eu ia pregar essa mensagem no domingo passado. Eu estava preparado para pregar na quinta passada, mas Deus nos dirigiu de uma outra forma e eu pensei, vou pregá-la no domingo, porque eu quero falar ao maior número de pessoas possível. Mas no domingo nós recebemos aqui visitas nobres, e eu disse, não, eu vou dar oportunidade para o pastor Patrick. Deus tem coisa boa através do pastor Patrick. E eu trouxe essa mensagem hoje, quinta-feira, e eu tenho para mim que Deus reuniu aqui aqueles que Ele gostaria de falar. Então sinta-se um privilegiado de ter ouvido essa palavra, essa mensagem, que não é minha, ela é do Espírito Santo de Deus para você e para mim. Aceite esse desafio de sair desse patamar medíocre, pequeno, baixo, e busque um patamar mais elevado, de nobreza, que chame a atenção de Deus para você. Porque foi assim que homens, por causa da sua maneira de viver, chamaram a atenção dos céus. Vamos orar?